Olá, bem-vindo ao meu canal este que iremos juntos debater sobre o nosso dia a dia relacionado com Deus, aquilo que Deus faz, como Ele nos ajuda no nosso dia a dia. Este canal falará das nossas dificuldades, tudo aquilo que é centrado no nosso dia a dia como humanos. Eu escolho o tema no fundo do poço como sendo o primeiro tema do meu canal, porque este tema é um tema que fala muito por si só. Ele fala muito de nós como humanos, que passamos por dificuldades, passamos por tempestades, passamos por tantas fases, não é, da nossa vida. Este tema no fundo do poço, eu creio que muitos já estiveram no fundo do poço ou estão no fundo do poço neste momento. É um tema muito complexo, porque olha, o fundo do poço, cada um de nós é que determina qual é o nosso fundo do poço, porque o fundo do poço é aquela situação, é aquele nível que você diz que olha, isto eu não quero mais passar, não é? Isto eu não quero mais viver. Para mim esta situação não pode ser repetida. E lembrar só que quando você está no fundo do poço, não tem como aprofundar mais. Então, a única coisa que você tem que fazer quando está no seu fundo do poço, porque olha, o fundo do poço é determinado por cada um de nós. Há quem diz que o seu fundo do poço é um casamento fracassado, há quem diz que o seu fundo do poço é a educação dos seus filhos, há quem diz que o fundo do poço é a vida financeira, não é? Quando a nossa vida financeira não está boa, passamos por dificuldades em casa. Há quem diz que o fundo do poço dele ou dela é a saúde. Quando está com uma saúde débil e não tem solução. Então, se cada um tem o seu fundo do poço, determina o seu fundo do poço, a sua profundidade, então também determina como sair. Porque olha, para estar dentro do fundo do poço, houveram circunstâncias que aconteceram até te levar lá. E são essas circunstâncias que você deve analisar e pensar. O que é que eu fiz? Onde é que eu falhei? O que cometi de errado? Para que você não volte a repetir. Porque olha, ninguém quer estar no fundo do poço. Jamais. Ninguém quer estar no fundo do poço. Olha, falar do fundo do poço, me lembra da história de José, não é? De José, que ele esteve no fundo do poço. Em que sentido? Ele esteve no fundo do poço colocado pelos próprios irmãos, não é? Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Isso estamos a falar no Gênesis 37:5, a história de José. Para quem leu, percebe muito bem o que eu estou a dizer. Ele foi vendido, foi colocado dentro do poço. Não é? Ele foi colocado dentro do poço. Eu acredito que só essa parte, que olha, os próprios irmãos o colocaram dentro do poço e depois o venderam. Aqui há uma lição. Por que ele foi feito isso? Essa é a nossa questão. Por que ele foi feito isso? Foi colocado dentro do poço, foi vendido como escravo. Eis a questão. Ele foi vendido como escravo. Ele passou o que passou, porque ele contava os seus sonhos. Ele contava os seus sonhos, assim como muitos de nós. A gente conta os nossos projetos, a gente conta os nossos sonhos para as pessoas que a gente acha, não é? Acha que apoiam-nos. Lembrar que nem todos que estão do nosso lado, que aparentam estar do nosso lado, realmente estão do nosso lado. Então, isso é um cuidado a ter. Ele chama a atenção, esta parte, ele chama muita atenção. Ele chama muita atenção que, olha, nem todos os seus sonhos, nem todos os seus projetos devem ser compartilhados. Compartilhe só a vitória. Deixa a pessoa pensar que você nada está fazendo, que você é um zero, é um ninguém. Ele é um ninguém. Então, esta parte da história de José, eu como pessoa, cheguei à conclusão que, olha, não podemos simplesmente contar os nossos sonhos, os nossos planos. Os nossos projetos devem ser para nós e para Deus. Simplesmente. Mas olha a ironia, os irmãos venderam para
como escravo, venderam José como escravo para ismaelitas, não é? Mas os ismaelitas o venderam para o Potifar. Para o Potifar. E era, não é, que era o chefe dos guardas do faraó. Era o chefe dos guardas do faraó. Ele comprou o José como um mero escravo. Já era de hábito nos antigos tempos comprar pessoas como escravos, sabemos nós. Mas o que ele não sabia que estava a comprar a grandiosidade de Deus. Em que sentido? José, Deus esteve com ele em todo o caminho. José, quando foi comprado como escravo pelo faraó, Deus esteve com ele, o fez um homem grande, um homem abençoado, que tudo aquilo que ele fazia dava certo. O Potifar, nesse caso, se agraciou pelos bons feitos do próprio José. Quando o Potifar descobriu que, olha, José está com Deus está com José, ele o coloca como o chefe. Ele dá o cargo a José de ser chefe, não é? Ele dá o cargo de José ser o chefe. E sendo o chefe, a própria esposa do Potifar, por ver a beldade, porque José, segundo a Bíblia, ele era um homem íntegro, um homem de um físico e uma aparência muito boa. E ele era abençoado, tudo que ele fazia dava certo. E olha só, a própria esposa do Potifar insistia tanto, por muito tempo, que se deitasse com ela. Mas José, por saber o seu lugar, por conhecer o seu lugar, por agradecer pelo aquilo que já é, aquilo que é feito, ele negou, de todas as vezes ele negou. E qual foi a ideia da esposa do Potifar? Mentir que ele quis agredir. E de novo foi preso. Ele caiu de novo no fundo do poço, que é a prisão. Mas mesmo estando na prisão, olha só, mesmo estando na prisão, Deus não lhe abandonou. Fez com que o guarda da prisão fosse o amigo dele. E dentro da prisão, Deus o usou. Ele, na cadeia, tinha 2 colegas. E esses tiveram sonhos. E José, com o poder que Deus o tinha concedido, não é, mais uma vez, com o poder que Deus tinha concedido a seguir, ele falou sobre os sonhos. Ele interpretou os sonhos dos 2 colegas da cela. Olha que maravilha. Deus nos usa em qualquer situação, não é? Essa foi a forma que Deus teve de usar o José. Deus não nos tira o problema. Ele nos tira do problema. Quando você está no seu fundo do poço, leve isso consigo. Não se limite. Olha, José não era preguiçoso. Ele tinha alguma habilidade. Ele deu o melhor de si e confiando em Deus. Se você está nesse momento no fundo do poço, dê o melhor de si. Use a sua habilidade. Olha, aí dentro do teu poço, cave, não é? Nos lados do poço, para que uses como escada. Cada degrau que for a escalar, pode até parecer que estás quase a chegar, mas pode vir a cair. Porque é assim como as coisas funcionam, não é? É assim como as coisas funcionam. O estar no fundo do poço não quer dizer que é o limite. Olha, a questão que eu faço é, será que o seu fundo do poço é a sua meta? É onde você quis sempre estar? Você já chegou onde sempre quis estar? É ali? Permita-se sair no fundo do poço. Use a sua habilidade. Olha só que a história de José, não é, nos faz ver também, não só que nós não podemos contar os nossos sonhos e projetos de qualquer maneira, que isso tem que ser só para nós e para Deus. E lembrar que José tinha 17 anos. Acredito que ele só estava a contar, na maior inocência, aquele de contar um sonho para os seus irmãos e para o seu pai. Mal sabia eu que aquilo ofuscava o brilho dos seus irmãos. Eles se sentiam inferiores, não é? Se sentiam inferiores.
perante a José. Não só isso, a história de José nos mostra que Deus nos tira do problema. Porque depois de interpretar os sonhos dos dois colegas, ele interpretou os sonhos do faraó, que daí o tornou governador. Olha só, o tornou governador. Esse mesmo espizinhado, vendido, colocado no poço, humilhado, aprisionado, foi esse que salvou a própria família. Então, eu digo, se você é uma mulher casada, e na sua casa estão passando por dificuldades, ou você e o seu marido, a sua família está no fundo do poço, não se limite. Seja esse brilho que a tua família precisa. Seja a solução. Levante. Creio que todos nós temos uma habilidade, talvez escondida ou que ainda não foi descoberta, mas todos nós temos uma habilidade. O José não era preguiçoso. O José ia confiante. Então, por que nós não podemos ter essa confiança? Vamos confiar mais em Deus e em nós. Ninguém virá te tirar do fundo do poço se não ser você, se não for já decidir por si só. Se não decidires por si só, ninguém virá te tirar. As pessoas virão depois de você dar o primeiro passo. Porque olha, Deus não ajuda aquele que está sentado. Ajuda aquele que está a caminhar. Ajuda aquele que está a fazer alguma coisa. Porque disse, a fé sem obra é uma fé cega. É uma fé morta. Então, não se limite, não justifique, não diga que, olha, eu não sei fazer nada. Ou o que eu posso fazer, essa é a questão. Neste exato momento aqui que você está a passar, se você está no fundo do poço, o que você pode fazer para mudar isso? O que você está a fazer para melhorar a situação? Você já se perguntou, já sentou consigo mesma ou consigo mesmo? O que você está a fazer para melhorar a situação em que vocês estão? Ou em que você está? A situação que você diz que não quer viver mais, você está a falar isso do coração ou só está a falar de boca para fora? Realmente essa situação te incomoda? Se sim, faça alguma coisa. Comece, dê o primeiro passo. Pessoas para te ajudar virão. Mas te digo que ninguém vai te ajudar você sentado. Você tem que fazer alguma coisa. Descubra as suas habilidades e faça. Não digo que vai ser fácil. A escalada para sair do fundo do poço não vai ser fácil. Há dias que você vai querer desistir. Há dias que você vai se encontrar em lágrimas. Há dias que você vai questionar onde está o próprio Deus. Há dias que você vai se questionar quando é que vai passar isso. Por que está a acontecer isso comigo? Digo isso porque eu também já me fiz essas questões. Por que, quando e onde está Deus? Quando vai passar essa situação? Por que eu tenho que passar a situação? O que fiz? Porque outros podem ter e eu não ter. Qual é a minha diferença? O que me faz das outras pessoas que têm diferente? Mas eu parei de questionar. A história de José me cativa, assim como muitas e outras da Bíblia. A história de José mostra que, olha, Deus te tira do problema. Não te tira o problema. Vamos confiar mais em Deus e em nós mesmos. Fácil não é, não será. E ninguém disse que será, se formos a ver. O fundo do poço é o lugar mais sensível de que qualquer um de nós pode estar. O fundo do poço é uma fase que, olha, te permite saber quem é o seu amigo. Te permite saber que, olha, quem está do seu lado de verdade. E permite você saber quem você é quando você está no fundo do poço. Que forças, que determinação você tem. Porque, olha, há situações que nós como humanos, não é? Quando estamos numa zona de conforto, quando estamos minimamente bem, numa situação financeira estável, num casamento bom, nos esquecemos quem somos. Qual é a nossa capacidade? Nos limitamos. Há momentos que nós precisamos de alguma dificuldade para saber, afinal de contas, até onde nós somos capazes. Há quem descobre a sua habilidade, há quem descobre a sua coragem só no momento de dificuldade. Então não tema o seu fundo do poço, use-o como motivo
como força. E diga para si que você não quer mais isso e faça alguma coisa. Não fale de boca para fora. Não fale de boca para fora. Confie em Deus. Peça sabedoria a Deus. Use a inteligência de Deus, não a sua. Porque é só lembrar uma coisa. Quem nos criou foi Deus. Quem nos deu essa inteligência que temos foi Deus. Mas não é para usá-la sem confiar a Deus. Então, minha irmã, meu irmão, use a sua habilidade no fundo do poço em que estás. Se um dia estiveres no fundo do poço, use aquilo que você já sabe fazer. Ou descubra o que você gosta, qual é a tua paixão. Mas faça porque você quer. Melhora a sua situação. Melhora a sua situação. Essa situação nos dará força. Então, eu fecho este vídeo, não é? Espero que eu volte com mais temas que agreguem valor a muita gente. Não tema o seu fundo do poço. Porque, olha, o fundo do poço tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Então, não tema o seu fundo do poço. Obrigada por assistir esse vídeo. Compartilhe o vídeo para aquele que você sabe, aquele que você acha que precisa ouvir essas palavras, que neste momento está a passar por uma situação igual. Inscreva-se no meu canal, ative o sininho para mais notificações e deixa o teu like. Até a próxima.